Boa noite, pessoal. Hoje o Ao Volante está sensacional. Primeiro, que nós estamos trazendo um convidado para lá de especial. Dessa vez, trazemos uma pessoa que pratica o automobilismo de uma forma diferente. Ele está nas mídias, ele faz a mídia. Com vocês, Rodrigo Vieira. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal da Priority. Meu amigo Gildo Pires, meu amigo há 40 anos, Gildo Pires, aí do Rio de Janeiro, e todos os meus parceiros aí do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo convite. Rodrigo, Gildão. quem tem que agradecer é a gente. Eu acho que desde 1990 e alguma coisa eu espero a oportunidade de retribuir todo o carinho, toda a atenção, toda a parceria que você teve comigo e que por causa disso e com tantas outras pessoas maravilhosas aqui no Rio de Janeiro, nós conseguimos tirar naquele momento o Rio de Janeiro do zero da arrancada para uma das melhores do Brasil, junto com o Paraná, com o pessoal da Força Livre, junto com vocês. Eu é que tenho que te agradecer e a todos vocês que curtem, que gostam da categoria arrancada. Mas, Rodrigo, aqui o carro não é a vedete, não. Aqui a árvore de Natal, ela pisca, mas não é a vedete, não. Aqui você é que brilha, você que é o astro. E eu preciso aproveitar a oportunidade para tirar umas dúvidas que eu nunca perguntei isso na pista, nem nunca ia falar isso na pista. Nos conhecemos, acho que desde 1993. Me fala do Rodrigo antes disso. Como é que o Rodrigo tomou gosto pela velocidade? Como é que você chegou nos autódromos? Me fala de você, Rodrigo. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Muita gente acha que eu comecei na arrancada. E eu não comecei na arrancada. Eu comecei nas 1.000 milhas brasileiras, que as corridas de endurance são uma paixão da minha vida, né? E, Opa! e nós éramos muito moleques quando o pai de um amigo nosso levou a gente para Interlagos, depois disso daí, para assistirmos a arrancada. Mas antes disso, nós íamos para Interlagos de ônibus ainda, né? De ônibus ainda para assistir as 1.000 milhas brasileiras, tá? Vocês estão aí? Eu não estou vendo vocês. Vocês estão aí? Estamos. Então, é porque Para você aparecer mais, ter destaque. o pessoal, vocês que estão assistindo aí, ó, é o seguinte, eu tô desacostumado de ao vivo, então esses caras são profissionais demais, pro meu gosto, eu tô bem perdido. Então é o Não, seguinte, eu continua, ia para Rodrigo. Interlagos. Oi? Continua, segue. Então, e nós íamos para Interlagos ainda moleque, 15 anos de idade, de ônibus, para assistir as 1.000 milhas brasileiras, que era uma corrida que largava meia-noite, né? E nós fomos também para Interlagos em arrancadas à noite, muito tempo, nos tempos dos 330 metros de Interlagos. Então foi aí que a coisa começou a acontecer. Mas a gente já gostava de carro, já gostava de carro muito tempo antes. A Autodynamics nasceu muito antes do site, muito antes. Então foi um embrião, né? Aquele embrião do moleque que gosta de carro, que pega o carro do pai escondido, que arranca que arranca um vácuo do carburador e enfia uma mola no segundo estágio sem o pai saber, ainda moleque, que falava para o pai, falava assim, ó, pai, empresta o carro para dar uma voltinha ali, que eu vou passar ali numas gatinhas aí. Não, mentira, ia para rodovia e dar final, entendeu? Eu não aconselho isso, meninada, não faça isso. E a gente aprende a gostar de carro desse jeito, né? Sabe? Se eu falar para vocês que eu tive uma influência da família, eu posso falar que eu tive uma influência do meu tio, que teve vários, teve muito V8, teve 6 cilindros também. E teve turbo, um dos primeiros turbos que eu andei na vida foi do meu tio. Isso lá em, sei lá, tô com 47 anos, eu tinha 15 anos de idade. Então, foi assim que começou.
É Ô, uma longa Rodrigo, história. Se deixar que eu vou ficar 1 hora contando para você essa história. deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curioso. A sua paixão Ah, de carro, por carro começou mais ou menos da mesma forma que eu. Garotado, o que eu vou falar aqui, não saia daqui e vocês não façam o que a gente já fez. Quando nós aham, tínhamos 18 anos, é claro, naquela época a lei era mais branda, os carros existiam em menos quantidade nas ruas, nós tínhamos sim. áreas mais abertas nas cidades onde a gente podia ir. Eu me lembro na frente do Autódromo do Rio de Janeiro, que era um local ermo, em frente à arquibancada, a gente ficava dando uns tirinhos ali. Daquela época para hoje, a molecada pode começar de uma forma mais segura. Né? Você vê o arrancadão que tem em Interlagos à noite, os track Sim. days. Como é que você vê essa molecada hoje começando, se comparando como nós aprendemos a gostar de automóvel? Pô, eu ia para a reta do Piranema bater pega de madrugada. Você também deve ter É, feito coisa parecida. Né? é, na verdade, assim, somos sobreviventes, né, daquele tempo, né? Exato. Depois dos 18 anos, a coisa ficou um pouco mais séria, né? Vamos dizer assim. Se eu comparar a nossa juventude com a juventude de hoje, nós somos crianças. Nós éramos completamente crianças. Porque hoje, o rapaz de 18 anos, 19 anos, que tem possibilidades e tal, não sei o quê, vamos supor que ele comece com um turbo básico. Ou vamos supor que ele comece com um aspiradinho, tal, alguma coisa assim. É um carro de 150 cavalos, no mínimo. Se ele for Uhum. para um turbo básico, ele vai para um carro de 230 cavalos. Como não existe mais turbo básico, então nós estamos falando assim que essa meninada de 23, 24 anos está andando com um carro de 450 cavalos. Então, nós nem imaginamos o que essa molecada faz hoje, né? É um tempo muito diferente. Acho que até por isso, até pela violência mesmo, que são esses carros hoje. Eu tenho um carro desse hoje também, ainda, né? Ainda sou moleque. É, Existem algumas escolhas, tá? E muitos deles escolhem andar em um lugar que não tenha problema para ele acelerar, o que é o certo, porque andar na rua é uma burrada, entendeu? Não dá para andar na rua. É perigoso, você coloca a sua vida em risco e principalmente a vida das pessoas. É muito complicado. Eu acho que essa é basicamente a diferença. A gente não tinha conhecimento. A gente comprava a revista Oficina Mecânica, a revista Motor 3, e quando saiu uma matériazinha de um carro preparado ali, tudo mal feito, né? Porque era gente de circuito que fazia, às vezes o pessoal de circuito não está preocupado com visual de motor, e a gente olhava aquilo e falava, putz, que é isso aqui, né? Que legal e tal. Hoje não. A mídia, a internet, tudo popularizou mais. Então, essa meninada hoje conhece muito mais que eu, tem muita experiência. Então, essa basicamente é a diferença. Eles têm acesso a muito mais coisa que a gente nem imaginava que tinha quando chegava uma revista Hot Rod americana, ou eu que era sofredor, né? Gostava de Fusca, tinha a Hot VW e sonhava, nossa, vou montar um Fusca 2300 com 4 em 1 desse tamanho, assim. Era o tesão da coisa. Né? Hoje não, tá tudo na internet aí, tá tudo mais fácil. Em Ó, 2000 pessoal, e... eu vou falar uma coisa para vocês, molecada. Vocês têm muito acesso, mas acho que vocês têm acesso até demais, porque a gente se divertia demais quando a gente via na revista, viu? É isso aí. Exato. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sofri uma... Em 2017, em Itaguaí tinha uma arrancada clássica, né? Já, que antigamente era um rachão de rua e depois virou uma coisa organizada com a prefeitura dando suporte. Né? O Ferrovia Aham, Racing. Vocês já devem ter escutado falar. E em aham. 2017, os meninos chegaram, molecada de 18 anos, me convidando. Pô, vamos lá para Ferrovia e tal. Eu falei, mas cara, aquilo lá é perigoso, é do lado de uma linha de trem. Pô, vocês são malucos, vamos. Quando eu cheguei lá no Ferrovia Racing, eu me deparei com uma surpresa muito grande.
os garotos prepararam uma reta de arrancada, onde era uma rodovia ao lado de uma ferrovia, com Aham. ambulância, com gradil para o público não invadir, com toda a Olha, embrião. infraestrutura de o postezinho lá de arrancada. Eu fiquei surpreso porque os moleques prepararam um evento. E quando eu cheguei, tinha lá, sei lá, 500 pessoas assistindo. E eu fui Sim, completamente despreparado, porque eu me lembrava do que era o Ferrovia, lá nos anos 80. Fui com um tá. golzinho, eu falei, não, um golzinho 1.8 com turbina, vai dar para andar. Quando eu cheguei lá, eu vi os moleques com o que você falou, carro de 500 cavalos, 600 cavalos. Mas Não. eu fiquei surpreso que eles também estão pensando na segurança. Eles estão aprendendo da forma direita, né? É, Conseguiram apoio da prefeitura, isolar a área para não ter pessoas após a largada. Então, sim. isso também é em função do trabalho que você faz e que todo mundo do mundo da arrancada vem fazendo, né? Qual é a mensagem que você Ô, quer André, dar? deixa eu lembrar uma coisa, André. Fala. Essa turma que está aí, digamos, a nossa idade, como o Rodrigo falou, os sobreviventes, essa turma nova, nós saímos para ir atrás de bancas de jornais que vendiam a drag race, que vendia a equipe de preparação de Fusca, aquelas coisas todas. E não tinha Sim. essa internet, não tinha essa facilidade técnica toda. A gente, às vezes, tinha que ir na banca do aeroporto para ver se Sim. chegava alguma coisa. E aproveitando isso, eu quero voltar no tempo. Vamos lá, se eu não estou enganado, 1996. Seria o ano, Rodrigo, 96, que definitivamente você diria que surgiu, que sacramentou, que estourou a revista Autodynamics? Aí eu te É, pergunto, de onde é que surgiu a ideia de uma mídia escrita? Por que uma revista? É o que tinha na época e depois você migrou? Me fala da tua revista Autodynamics. na verdade, o que aconteceu é o seguinte: começou com o site, né? Começou com o site. Tudo começou com o site. Depois que nós fomos para a mídia impressa. Na verdade, nós começamos com a revista Super Speed, que vocês lembram da revista Super Speed. Nós fomos contratados pela editora para fazer uma revista. O cara me chamou, falou assim: ó, a gente tem uma revista aqui chamada Cara Estéreo Tuning, mas só que nós queremos Aham. fazer uma revista destinada à alta performance. Como você tem a Autodynamics e tal, é, e você é desse meio, poxa, você tem interesse e tal. Eu falei assim, poxa, eu tenho muito interesse. Ele falou, então pensa aí e volta amanhã aqui para conversar. Eu voltei no outro dia já com a pauta pronta. Falei, ó, vai ser esse carro na capa, o logotipo é esse, tá? Vamos fazer desse jeito. Cara, como assim? Eu falei, não, isso aí vai ser a capa, nós vamos colocar esses carros e tal. Porque eu já tinha o sonho de fazer uma revista. Eu tinha colaborado com o Evandro da Auto Power também, né? Muito tempo. A Auto Power foi a primeira revista mesmo. Quer dizer, a primeira revista foi a Dragster Brasil, né? Que não tem nada a ver com o Dragster Brasil do Mas que não ficou passado. muito tempo. Então, a Dragster Brasil era uma revista feita pelo Glaser lá em Curitiba. Tinha o Maurício de Barba também nos Uhum. textos, então era uma nata ali, né? E era a revista Dragster Brasil, feita pelo pessoal da PowerTech, ali, se eu não me engano, eu lembro que tinha o de Barba no meio, o Glaser. Foi um tempo muito legal. Ela foi a primeira revista que eu posso falar assim, brasileira, de alta performance, mesmo de arrancada, com cobertura de arrancada. Aí veio a Auto Power no final de 2000 para 2001 e foi quando nós começamos juntos. A revista Auto Power começou junto com a Autodynamics. Né? Então foi isso daí, não foi em 96. Apesar da gente já frequentar arrancada, frequentar competições, a Autodynamics como site, ela começou em 2001, né, final de 2000 para 2001, e a Super Speed mesmo, quando eu fui contratado, ela começou lá para 2003, 2004. Depois disso é que eu fiz a revista, eu saí da Super Speed e montei a revista Autodynamics, que era uma extensão do site, né? Então foi aí que surgiu tudo isso. Mas a Autodynamics mesmo, o nome Autodynamics surgiu na minha adolescência. Se você pegar as minhas fitas cassete da adolescência, ela está escrito Autodynamics.
porque eu colocava Autodynamics, que era a nossa turma, os nossos carros, o meu carro, o carro do Peterson, do Fábio, nós éramos um trio que gostava de carros. Eu falei assim, não, então nós somos a Autodynamics. Então era uma equipe. Foi assim que nasceu. Que nasceu esse mundo todo, né? Rodrigo, Rodrigo e Gildo, temos que dar boa noite para o Peterson Tome, de casa, que está assistindo. Alexandre Vieira, que está querendo saber se você já deu PT no carro do pai. O Peterson Tome fala da ansiedade de esperar a revista a cada mês. Cara, eu me lembro disso e era assim, eu ficava contando os dias para a revista sair. Bom, a Peterson. E também queria comentar com você, Rodrigo, esse final de semana passado, em Potenza, teve arrancadão. Não sei se você está sabendo. Pois é. Não, estou sabendo assim. Tinha um amigo nosso que andou lá com uma Maverick vermelho também. Eu não consegui dar atenção, porque o Antônio Rosalvo, lá de Minas Gerais, se o Antônio estiver assistindo ou assistir depois, ele até falou, Rodrigo, poxa, mandou até o vídeo do carro lá no Potenza, mas eu não consegui nem dar atenção, porque nós estávamos completamente focados no Armagedon, que foi um evento gigantesco que nós tivemos no último final de semana lá em Campo Grande, né? Mas o Potenza, eu acho que tem um futuro aí na arrancada, viu? O autódromo, além de ser lindo, né? Eu vi a Mercedes do pessoal da GT3 andando lá. Aliás, do Andrés, meu Deus. Eu vou falar para vocês nesse final de semana, Andrés Mateis assume novamente o cockpit da Mercedes junto com Xandinho Negrão e com o Xande Pai, né? Vai ser bacana de novo ver ele de novo. Quem sabe ganha. E eu sou suspeito de falar de Potenza, porque eu adoro Potenza. Eu estou lá todo final de semana. Então, olha que legal. Rodrigo, me diga uma coisa. Quanto tempo você se dedica por dia? Você se dedica à arrancada? A arrancada hoje é a sua vida, é o seu objetivo, é seu futuro. Eu não vou nem falar de passado, porque é brilhante. Desde que eu te conheço, você só veio num crescente maravilhoso, sendo inspirador, realizador e tudo mais. Mas quanto tempo você se dedica exclusivamente à arrancada por dia, na sua vida? O dia todo. O dia todo. Na verdade, assim, eu me dedico exclusivamente à arrancada. Eu vivo disso há pelo menos 2004. Desde 2004 eu vivo somente de arrancada. Não trabalhei de outra coisa. Eu vivo da Autodynamics, da revista, desde 2004. Né? Então, às 6 horas da manhã eu sento no computador, eu dou uma olhada por que está acontecendo, né? Porque hoje a internet é bem diferente da internet de 2004. Eles nos dão informações, né? Não somos nós que damos para eles, né? Eles nos dão informações e quem colher primeiro é que solta, né? A verdade é essa. Então a dinâmica mudou de caminho. Mas eu me dedico praticamente o dia todo ao automobilismo, à arrancada. Eu me dedico a cursos também, que eu gosto muito. Tem outras áreas que eu gosto também. Eu gosto de estudar. Eu sempre gostei disso. Olha só, Sérgio de Mello Andrade está mandando boa noite e o Julinho Saravai, da área 43, mandando um abraço para você aqui. E eu estou com uma curiosidade aqui que eu estava querendo saber. Aquele Cobalt de arrancada que foi para os Estados Unidos e tal, você acompanhou aquele carro? Você sabe falar dele alguma coisa para gente? Eu estou muito curioso para saber, tem um motor de 1.000 cavalos num Cobalt, ele ganhou lá nos Estados Unidos, não ganhou? Você viu aquilo? Sim. Na verdade, eu só preciso abrir um parênteses assim, esse Peterson Tome aí, esse Peterson Tomé que comentou aí, é um dos fundadores da Autodynamics, é meu irmão. Opa! O Peterson Tomé e o Fábio Monteiro, que eu não sei se está assistindo, fomos os fundadores da Autodynamics. Esse Cobalt, na verdade, ele nasceu nos Estados Unidos, né? Esse Cobalt... Existem, na verdade, 3 Cobalts no Brasil. Né? Existe um tração dianteira. Aliás, existem 4.
Acho que existem 4, um tração traseira e 3 tração dianteira. Até o pessoal do Niquete, ou o Mano, Ezequias, pode me corrigir, tá? Porque na hora da adrenalina a gente mistura todas as bolas. Aqui é muito metanol que eu respirei na vida, é muito nitrometano. Esses carros, esse carro em específico, o carro hoje, por exemplo, que é o da Gedore, esses carros eles foram criados nos Estados Unidos pela divisão da NHRA que cuidava da Sport Compact, que nada mais era que uma divisão para carro importado da NHRA, a maior liga de arrancada do mundo. E estava muito em voga essa questão dos compactos e tal, e eles criaram a NHRA Sport Compact. Ela não durou muito tempo, tal, né? Porque os campeonatos menores absorveram esses carros, né? E a NHRA tem uma tradição de V8, nem precisa falar isso, né? Tanto que não tem nem 2JZ, 6 cilindros, é V8, top fuel, ou aspirado e tal, ou biturbo, né? Ou supercharger. Esses carros eles são supercharger. Eu vou falar especificamente do último que entrou na pista, que é o do Niquete, do Luciano Niquete, que foi o responsável por trazer esses carros para o Brasil, né? Junto com o Ezequias também, o Mano também, que hoje anda vermelho esse carro com o Gedore. Esses carros eles são só uma bolha de Cobalt, né? É um motor desenvolvido, um motor de alta performance, um motor desenvolvido pela General Motors americana, que tem o dedo da General Motors americana, tá? Para competição, exclusivamente para competição, né? Esse carro, lá nos Estados Unidos tinham grandes pilotos que andavam com esse carro, Gary Gardella, entre tantos outros, né? E esses carros vieram para o Brasil, eles importaram esse carro para o Brasil. O Luciano Niquete, lá nos Estados Unidos, com o azul, ele chegou a bater recorde lá, chegou a ser um grande destaque na Sport Compact lá em Orlando, né? Então, são carros... Se você vê de perto o carro é tão antigo e tão moderno, sabe? O carro é um Lego, assim, que você desmonta e monta. É uma coisa sensacional. Então, grosso modo, para quem está assistindo, vamos dizer assim, é um Força Livre Fórmula. Um Força Livre Pro Mode, vamos dizer assim, é isso aí, entendeu? Pronto. A gente pode falar que teve muito trabalho de desenvolvimento no chassi, né, que é porto-riquenho, e a gente teve muito trabalho de desenvolvimento de mecânica no motor para jogar a tração dele para a pista, né? O brasileiro foi lá e aprimorou, é isso? Nós trouxemos, assim, o formato do carro não mudou nada, mas se você imaginar, assim, que a grosso modo eu posso falar assim que é um tração dianteira que traciona como um tração traseira, porque o motor está na frente da tração. O motor ele foi posicionado lá na frente. Se você vê esses carros, o motor foi posicionado lá na frente. É diferente do Cobalt, por exemplo, um outro Cobalt que é um azul mais metálico. Esse ainda é um carro mesmo, né? E também é diferente do Cobalt do Kaká Daoud, que aí esse carro, ele veio o chassi dos Estados Unidos, o Kaká desenvolveu esse carro no Brasil e levou para os Estados Unidos, e agora, cá entre nós, eu não acho que vai voltar dos Estados Unidos esse carro, em primeira mão, eu não acho que volta. Rodrigo, me fala uma coisa, Rodrigo, você usou uma palavra tão interessante aí, construir, desconstruir. Primeira coisa, eu gostaria que você me definisse o que é arrancada para você. Continuando, eu queria curiosidade, a Autodynamics, ela também organiza o evento, ou ela só cobre e divulga informação? E continuando, como é que é a sua relação com as entidades do esporte, com os organizadores, com federações? Me fala isso aí. Me define a arrancada para você, me fala se a Autodynamics produz evento e como é que você se relaciona com as entidades diretoras do esporte. Não, a Autodynamics não produz evento, nós somos imprensa. Tá? A nossa função na arrancada brasileira é divulgar a competição, nós não organizamos. Recebi propostas para organizar evento, mas o meu papel é outro no automobilismo, né? Eu tenho uma ótima relação até com a Confederação Brasileira de Automobilismo,
tá? A Autodynamics é credenciada na Confederação Brasileira de Automobilismo. Eu fui, sem sombra de dúvidas, uma pessoa assim, que tentou se aproximar a arrancada do órgão máximo, ainda no tempo do Paulo Scaglione, que era uma pessoa que dava muita atenção para nós, né, lá em Interlagos, né, ele estava ligado ali no Automóvel Clube da Lapa, que era a organização da arrancada paulista. Né? Então, foi aquele momento, né, o começo do Autodynamics, eu era um moleque meio folgado, então eu chegava, ia atrás dos caras. Quem são os cabeças? É o Paulo Scaglione? Então vou mandar uma mensagem para ele. O Paulo Scaglione, poxa vida, tal, não sei o que, esse é o nosso trabalho, eu quero ter uma carteira de imprensa da CBA. Então, isso, em 2002 eu tinha carteira de imprensa da CBA, né, uma carteira que quase ninguém usa hoje mais, né? Até a atenção da CBA é meio, né, estranha hoje com a arrancada, né? Mas, assim, ela dá atenção para a arrancada, mas é uma atenção estranha. Agora, eu tenho uma ótima relação com todas as federações, sempre tive muito boa relação com as federações, concordo com muita coisa e discordo de muita coisa, entendeu? E hoje eu acredito assim que com as ligas também, eu acho que tem muita gente organizando eventos baseados na Lei Pelé, se eu não me engano, de uma forma legal também, muito legal, entendeu? Porque eu acho que o importante é a segurança e isso é o mais importante de tudo, tá? A segurança de todo mundo. E o que é arrancada para mim, cara, olha... Vida, né? Eu estive num mundo esse final de semana, um mundo novo. Eu estive no mundo das vistas. Todo mundo já ouviu falar do Corridas Proibidas, todo mundo ouviu falar do... Eu ia tocar nesse assunto com você. Todo mundo conhece isso, eu vi isso de perto nos Estados Unidos, eu tive perto, eu vi todo tipo de arrancada nos Estados Unidos, eu vi desde a NHRA, que é o topo, até o Street Outlaws, até uma... INRA... até uma coisa mais raiz. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes de você falar tem muita coisa diferente. Tem muita coisa muito diferente da outra. Na minha opinião, Corridas Proibidas ele chega a atrapalhar um pouquinho o nosso universo do esporte a motor. Minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, ele dá um pontapézinho inicial. Mas você não acha que aquilo é um pouco de show business demais, um pouquinho que o americano está vendendo... dos caras irem lá correndo pro meio da noite, botar o carro na rua ali, aquilo lá também que é meio armação, né? É o que me parece. Não é armação, cara. Não, ali eu vi de perto, eu fui num evento daqueles, e assim, quando você tá numa rua com guia, empurrando um carro de 4.000 cavalos, sem tração, não tem armação, cara. Porque... depende de muita coisa, os caras correm risco ali, a lista de Oklahoma, da área 405, que é um embrião de tudo isso, não tem armação. Eles fazem de verdade, aquilo é real mesmo, alinhado, ninguém combina, não está combinado. Não tem nada combinado, ali tem eu frequentei os bastidores daquilo ali, e não tem combinação. A combinação ali é aquele bate-papo bobo, assim, que eles fazem, porque aí eles fazem num formato televisivo. Mas a hora que alinhou ali, meu amigo, tá carregado para largar e o cara vai dar na lanterna, ali não tem essa não. Ali vamos por tudo ou nada. A única coisa é que o Discovery pegou isso e transformou em show. O Discovery viu que isso aí era um filão e transformou isso em show. A NHRA, eu acho que o Wally Parks, quando fundou a NHRA lá em 1951, ele não imaginava que ia ter uma molecada de rua, uns caras malucos que tiravam racha de rua, que ia fazer frente à NHRA. Ele não imaginava. Tanto que os pilotos do Corridas Proibidas, eles foram notificados pela NHRA e falaram, no começo do Corridas Proibidas, do Street Outlaws, eles foram notificados e falaram assim, quem andar nesse evento aí não anda na NHRA. Hoje eles não falam mais isso, não. Hoje, pra você ter uma ideia, nós temos os pilotos do Corrida Proibidas fazendo participações na NHRA.
O Big Chief já participou de Promode, já, entendeu? Porque eles viram que assim, nós não podemos com eles, nós temos que concordar com eles, porque eles são a nova geração, então... Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que eu fiquei pensando aqui numa coisa meio maluca. Imagina a gente fazer um Promode aqui no Brasil, nesse esquema do Corridas Proibidas, rolando a aposta, e é claro que aí a gente usaria uma pista como Potenza, Interlagos, para também não ser tão radical assim, porque eu acho que no Brasil não cabe esse tipo de... O que você acha da gente pensar em bolar uma situação dessa aqui no Brasil? Nós temos essa situação aqui. Sabe nada, inocente. Nós temos essa situação aqui. Se você pegar, por exemplo... Eu vou falar do último final de semana, tá? Nós fomos para uma corrida chamada Armagedon, que aconteceu lá em Campo Grande, onde você tinha, por exemplo, o Helder Gandolfo. O Helder Gandolfo é um dos pilotos embriões de Dragster. Ele usa um Camaro ele usa um Camaro construído no Brasil, tubular. O carro dele não é um Camaro, ele é uma estrutura tubular com um motor Big Block Blower. Nós temos o Myron César, que lá de Minas Gerais também, que estava também com um Promode também, com blower, andando nesse evento. A lista tinha, se eu não me engano, 120, 130 nomes. 128. Quando foi feito o sorteio do Armagedon, não é? Foi uma coisa assim, não é? Então nós temos aqui no Brasil, assim, sabe, carros que foram construídos no Brasil. Na década de 2000, a importação ainda não estava tão aberta, assim, sabe? Tava tudo começando, tal, né? Tinha alguns carros. Então, alguns carros foram construídos aqui no Brasil. Dragsters foram construídos no Brasil. O FIFA, da FIFA Drag Racing aqui de São Paulo, construiu Dragsters para Dragster Light, que era uma ideia de popularizar isso daí, né? Primeiro nós tivemos o Dragster 4 cilindros, depois os 6 cilindros de Opala. Então, teve muito carro, sim. E carro que, cara, foi eliminado no último final de semana lá. Por que a gente não leva as câmeras da Priority Conteúdos e do canal Solero e faz uma transmissão ao vivo num evento quando estiver aqui em Potenza? Ou quando estiver em São Paulo? Pois é, sabe? Eu acho que... Tem que vender essa ideia pro Baltazar e pro Felipe. Aliás, deixa eu pedir uma coisa. Felipe, solta a primeira imagem. O que vocês vão me aprontar aí, hein, rapaz? Não se preocupa. Daqui é tranquilo. Mas vamos falando. Você diria que o Armagedon é arrancada raiz, como a gente começou? E que isso mantém o espírito realmente aceso, verdadeiro, daquele cara que quer arrancar, mas também não quer na rua, mas quer manter aquela chama da disputa acesa? Você diria isso, Rodrigo? O que acontece é o seguinte, nós temos que partir do princípio que não tem categoria, né? É todo mundo contra todo mundo no mata-mata. Mata-mata. É mata-mata. Alinhou do meu lado, se você passar atrás de mim, vai para casa. Então, ele é raiz, sim. Mas a gente não pode... são duas coisas diferentes. A arrancada com cola por categoria, ela é uma coisa e a lista é outra. Mas uma completa a outra, né? Mas é mais raiz, sim. O que eu vi esse final de semana foi um negócio, um tesão louco, assim, os caras batendo na grade, assim, área 67, aqui não, sabe? Eu falei, pô, o que é isso, cara? Os caras tão loucos aqui, sabe? E fazia muito tempo que eu não via isso, sabe? Por quê? Porque o esporte ficou tão profissional, o esporte aqui no Brasil, que tudo que fica muito profissional, ele fica mais polido, né? Você vai no Velopark, nós vamos estar final de semana que vem no Velopark, já é um mundo assim, sabe? Com aqueles carros, tudo, sabe? Turbo B de 300 mil reais, assim, você fala assim, putz, grilo, né? Então, eu acho que a lista é, sim, raiz. E o cara que anda na profissional não acha que vai chegar lá no Armagedon ou na lista e vai ganhar a corrida, não, que não é assim, não, É bem diferente.
Eu me lembro, ô Rodrigo, lá atrás, que um dos nossos discursos para conseguir apoio, para liberar muita coisa, era justamente dizer que a arrancada tirava o pessoal que fazia rachas e pegas na rua. Sim, sim. E até mesmo a gente passou a ver, a entender que a arrancada seria uma das portas de entrada no automobilismo. Era muito barato, né? Você botava qualquer coisa lá dentro, brincava e tudo mais. Aham. A gente tem condições ainda de dizer que a arrancada seria uma das portas de entrada no automobilismo nesse jeito, nesse nível que a gente está vendo aí? Eu acho que, assim, os rachões, as listas, é para todo mundo. É para todo mundo, sabe? Por exemplo, eu vou pegar aqui Interlagos, que nós temos aí um evento chamado Corridas Proibidas, que acontecia antes da pandemia, de quinta-feira e agora passou para o domingo. Então, eu posso pegar o meu Passat, eu tenho um Passat aguardado, que eu preciso fazer uma visita para ele, inclusive, não posso esquecer disso. Eu posso pegar o meu carro e participar. Então, eu posso falar que esse é um evento porta de entrada. Eu não vou conseguir ser competitivo com ele numa arrancada profissional ou no Armagedon, onde só tinha monstro. Mas eu vou conseguir competir. Eu vou conseguir parar no farol, eu posso ir para uma final. Então, eu acho sim que é a porta de entrada muito mais barata às vezes que é o meu carro de rua. Então é mais barato, às vezes, que um circuito, por exemplo. Eu acho que é isso. Rodrigo, olha só, quero lançar um desafio aqui. Vamos separar duas áreas. Uma, sei lá, área 43, que já se pronunciou aqui, e alguém que você escolher, com 5 carros cada equipe, a gente leva para Potenza. Já falei com o Felipe aqui, o Felipe falou, é só trazer. A gente faz uma lista, desafio, e a gente faz no modo do Corridas Proibidas. O Baltazar manda as câmeras para a gente filmar e passar isso na Priority Conteúdos e no canal Soler. Vamos embora fazer? Sensacional, assim, Aliás, o Potenza tem que fazer... Qual que é o DDD lá do Potenza? Não sei qual que é o DDD lá. Lima Duarte. Deixa eu ver aqui agora. Lima Duarte a cidade, né? Inclusive, outro dia que eu fui ver o nome da cidade, falei, nossa, Lima Duarte, caramba. Então, eles 32. Têm que fazer a lista... Um pouquinho depois de Juiz de Fora. Então, por que eles não fazem a lista... Eles têm que fazer a lista 32, poxa vida. Tá? Tem que entrar em contato com o pessoal. Porque a lista, todo mundo acha que é uma coisa sem regra e tal. Não tem regra sim, sabe? É um negócio muito bem legal, sabe? Se o pessoal que está aí assistindo procurar o Listas Brasil Oficial lá no Instagram, eles vão passar todas as informações, sabe? De como organizar, de como fazer a lista, entendeu? Então, se esse final de semana, para vocês terem uma ideia, no Armagedon nós tínhamos 22 DDDs. 22 áreas juntas, sabe? Vou melhorar o desafio. Eu vou falar com o Felipe o seguinte, para ele separar 5 carros que andaram no último evento, serem a lista 32. Ponto. Pega 5 carros que andaram no evento e a gente convida alguém de outra lista, de outro DDD para vir. Vamos armar? Poxa vida, olha, e vou falar, todo mundo... Ô Felipe, lista área 32, tem que fazer sim, cara, porque todo mundo tem chance. Eu vou dar um exemplo, hein? O pessoal da lista área 015, aqui do estado de São Paulo, eles começaram recentemente e eles estavam nas finais lá do Armagedon. Então, se vocês fazem uma lista legal, dentro de todos os parâmetros de segurança, é lógico, e todo o aparato deles, poxa, pode ser competitivo, cara. E vou falar, o público adora, e como quem vence é quem passa na frente, é legal para todo mundo assistir, para a família assistir, para todo mundo ir assistir. Às vezes é diferente da arrancada que, por exemplo, a linha uma Turbo B com 70 carros, nós que somos da arrancada, nós sabemos quem é quem e tal, mas às vezes o público não sabe tanto. Então, é diferente nesse sentido, sabe? Nesse sentido... Me falaram, inclusive, que os 2 locutores lá do Armagedon arrebentaram, né? Deram conta daquela tonelada de carro, realmente foram de uma competência extrema. Então, os meus parabéns aqui para os 2, muito fera. Sim, Jackson locutor. À disposição aqui para o evento, ó. Aí, ó.
Com certeza, com certeza. Aliás, já pensou, eles chegarem no Armagedon lá falando assim, ó a lista do Potenza. Putz, grilo, os caras são bons pra caramba, são competitivos. Ó, Eu acho que tem que fazer mesmo. a 34 já tá indo, ó. E o Julinho tá falando assim, ó. Gol, 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 gol e Maréia. Ixi, aí, ó. Vamos arrumar isso aí. Rodrigo, não tem nenhum Maré, hein? você não falou do interior. Maré, Você falou do interior de São Paulo. Eu sou aquele suspeito, porque eu amo, adoro, curto, sou carioca mais apaulistado, você sabe disso. E a hora que quiser me contratar, São Paulo, me chama que eu vou sem pestanejar. Eu queria te perguntar uma coisa. Vou tocar no assunto. Race Valley, lá em Tremembé, 201 metros. Uma coisa simples, bem feita, a cara de uma drag strip americana que se encontra atrás de uma farm, atrás de uma fazenda. Eu achei sensacional o projeto. Despretensioso, honesto, profissionalíssimo. E temos reparado a quantidade maior de pistas de 201 e uma quantidade menor de pista de 402 metros. O que você pode falar sobre isso? É uma nova realidade, uma nova tendência? É por causa de segurança? O que você me fala disso? A questão é a seguinte, fazer automobilismo no Brasil, principalmente se vocês estão ligados ao Potenza, vocês entendem que esses caras são guerreiros. Construir pista no Brasil hoje em dia não é brincadeira, né? A Race Valley é sensacional aqui em Tremembé, eu participei ali eu vi o projeto da Race Valley e tal. Eu acho o seguinte, os carros evoluíram demais. Tá? Os carros eles evoluíram mais que as pistas. Então, hoje, os 201 metros não é tão importante. O que é importante é a área de frenagem, tá? Porque nós estamos falando de carros que passam muito rápido nos 200 metros e ele precisa de muito espaço para frear. O que acontece é que nós não temos mais espaço físico. Tá? Os 402 metros hoje, eles estão perigosos. Né? Dependendo da pista de 201 metros, é perigosa. Nós já tivemos casos graves, né, aqui no Brasil. Né? Então, eu acho assim que a realidade da arrancada hoje é 201 metros. Tá? Por mais que a gente tenha aí o Velopark ainda nos 402 metros, a gente sabe que alguns carros ele não pode errar nada. E você não pode correr esse risco. Né? Você não pode ter que acertar tudo, sabe? Puxar o paraquedas naquela época certinho, porque você está drenado ali atrás de um monstro ali. Sabe, você tem as suas questões fisiológicas acontecendo, sabe? Neurotransmissores e tal, sabe? Então, você pode errar, ou você pode ter um problema, ou você pode pegar, sei lá, tinha um óleo na pista, entendeu? Tem que ter uma margem de erro. Então, eu acredito, sim, que no futuro, para a tristeza de todos, tudo vai ser 201 metros. Eu não acho... eu acho que existem movimentos muito fortes, assim, de gente que anda em 402 metros no Brasil, que não quer mais andar em 402 metros, quer andar em 201. E outra coisa, os 201 são parâmetro. Nos Estados Unidos, a gente tem muita pista de 201 metros, extremamente competitiva, então a gente gosta dessa comparação, né? Puxa, vira tanto, tal, não sei o quê. Rodrigo, deixa eu dar um parâmetro. Você tocou num assunto que o cara que faz pista hoje no Brasil é herói. Né? Aqui em Santa Cruz tem um exemplo de um garoto que é o Fabinho, você deve conhecer, ele andava de Civic nas arrancadas. Ele comprou um terreno. Hã? Um Civic branco? Preto. Um preto. Sim, acho que foi o Juninho Racetec que fez esse carro, se eu não me engano. Ele tem aquele aerofólio Mugen Honda na traseira, o carro é lindo. Tá. Não é o mesmo. Uhum. E ele, com pouco dinheiro que ele tinha, ele juntou dinheiro, comprou uns 7, 8 terrenos, conseguiu fazer a pista dele de 1 quilômetro, e o pessoal vai para lá com área race, vai para a área race em Santa Cruz. Ele tirou a meninada que estava na rua, arrancando na rua, e levou para essa pista, para a área race. Legal. E eles estão
usando aquilo lá direto, e já teve casos de garotos que na rua teriam causado um acidente grave, porque estavam com carros muito fortes, e por estar em um local seguro, conseguiram contornar tudo, com ambulância, extintor, aquela coisa toda que a gente sabe. Então tem que dar os parabéns para esse cara, né? Para o Fabinho, que ele fez isso em Santa Cruz. E agora tem uma outra coisa aqui. O Léo Truda está mandando boa noite para vocês dois. E o Boa noite, Léo Truda. Não é mais o Fabinho que está de frente lá, não. Agora é outro nome que ele não se recorda o nome. Mesmo assim, parabéns para eles. Léo, um abração. Júlio, com você agora. Rodrigo, também voltando, eu acho que esses parâmetros que a gente está contando aqui para o pessoal é muito interessante. Nós, loucamente, chegamos a desenvolver cronômetros com relé, aquelas fotocélulas de garagem, aquelas coisas de doido, né? Inclusive, foi a camiseta que eu achei mais pertinente hoje, foi essa aqui. Porque é coisa de outro mundo, tem que botar mesmo o disco voador e o marciano. Que legal. Muito legal, muito legal. Então, isso é o que eu achei mais representativo de tudo que a gente pôde passar, ou se há alguma maneira da gente se referenciar, seria uma coisa assim, porque nós fizemos coisas de louco naquela época. O próprio Léo Truda, o Alexandre Gentil, o Flávio Espeto, são pessoas que foram determinantes. Sem eles não teria havido aquela reviravolta na arrancada, da qual você também participou, da qual o pessoal da Força Livre, de coração, agradeço a todos eles. E que este programa de hoje seja uma homenagem, que eu nunca tive a chance de poder proporcionar a vocês, pelo tão maravilhosos, gentis, profissionais, amigos, parceiros que vocês foram comigo e com todos nós do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deve muito a vocês. E eu te pergunto, como é que você julga a cronometragem hoje em dia aqui no Brasil? Ela dá conta? Ela é precisa? Ou ainda falta alguma coisa? Não. A gente tem assim, empresas extremamente desenvolvidas. Para vocês terem uma ideia, a Cronos Brasil estava lá fazendo a cronometragem do Armagedon. Tem um sistema muito legal, porque o Armagedon não mostra o tempo, né? Pega, cara, não tem, o povo não tem que saber o tempo, é uma regra, ninguém pode saber o tempo, só uma pessoa pode saber o tempo. Nem o preparador, piloto, ninguém recebe? O preparador e o piloto, para vocês terem uma ideia, a hora que ele puxou, ele já recebe no celular dele o tempo que ele fechou. Por quê? Porque o Tanner precisa desse parâmetro, entendeu? Aí nós vamos falar da Produpark, por exemplo, sabe, lá que faz a cronometragem do Velopark, eles são extremamente profissionais, eles vendem cronometragem, sabe, tem o Marcos Daruí também lá no Rio Grande do Sul, tem um monte de gente que faz cronometragem muito boa no Brasil, a gente tem muita tecnologia, e eu acredito que a gente já exportou tecnologia, porque tem cronometragem brasileira na Espanha, então tem muita coisa, a gente tem muito... a gente evoluiu muito tempo aqui em São Paulo, Ciro Bauman, que fazia em Interlagos, com os relezinhos lá também, né? Que cronometrava a velocidade final na Rio Santos, né? Começou com isso, né? Hoje a gente tem uma tecnologia feroz, o cara tem o tempo ao vivo aqui no telefone dele, muita tecnologia hoje. Aliás, às vezes, muito melhor que a americana, viu? Anota isso aí que eu tô falando. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. A medição de velocidade, como é que está sendo feito hoje isso? Eles têm uma fotocélula ali nos 200 metros, né? Eles têm, não é conta, né? Eles têm todos os parâmetros ali, eles pegam tudo por fotocélula, né? Entendeu? Então, e agora tem uma outra dúvida que eu estou tendo, que é o seguinte: eu vi muita gente que começou na arrancada, está indo para os track days. Você acha que você vai se modificar o gosto das pessoas ou vai compor e os dois vão caminhar juntos? Eu acho que o track day ele acrescenta. Ele acrescenta pra caramba, porque todo mundo sonha em andar num autódromo, né?
E hoje o track day está muito desenvolvido. Eu acho que vem para acrescentar, sabe? Porque você pode ir com o seu carro de rua. Nós temos o exemplo aqui de São Paulo, a TRS, que faz track day incrível, sabe? Tantos outros que tem aqui em São Paulo, agora não me lembro o nome, sabe? Eu acho que o track day vem para acrescentar. Que pena que a gente não tem mais o Autódromo de Jacarepaguá, que graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Eu ia ficar muito triste se eu não tivesse conhecido o Jacarepaguá, e os amigos cariocas saibam que eu também senti a perda também de vocês. Era magnífico aquele autódromo, né? Era você andando, era tudo veloz, as curvas eram de alta velocidade, o miolo você fazia rápido, e a reta parecia que não tinha final nunca, a reta oposta, porque você saía lá de trás era pé cravado, era quase que 1 quilômetro inteiro de reta. Aquilo era magnífico. Eu tive a oportunidade de ver o Campeonato Carioca de arrancada, né? Eu fui para lá, eu fiz bate-volta para o Rio de Janeiro, foi uma loucura que eu fiz na minha vida. Eu fiz bate-volta para o Rio de Janeiro para cobrir a arrancada. Eu vi muita coisa. Foi bom pra caramba, não veio não, tá? Foi legal para burro. Foi cansativo, viu? Putz, a hora que cheguei em São José dos Campos, eu não estava conseguindo dirigir. Oi? Vamos lá, pergunta de casa para você. O que é mais legal? Ser piloto ou ser jornalista? Qual é a diferença dos dois mundos? Caraca, essa é legal, hein? Boa. Pessoal, vou falar uma coisa. Ser piloto é mais legal. Ser piloto é mais legal porque, o mundo do jornalismo e do automobilismo é feito por paixão, não é feito por dinheiro. Tá? É um mundo muito cruel para o jornalista de automobilismo, então é muito passional, a gente tem uma relação muito passional, e eu acredito que muitas pessoas que hoje fazem jornalismo no automobilismo, eles arrumaram uma forma, estou falando de mim agora, arrumaram uma forma de estar próximo e envolvidos nesse mundo, que foi participando e divulgando. Basicamente, eu cheguei a pilotar, até andei no Dragster do Velopark e tal, mas é a forma que a gente teve de participar da cena, foi isso mesmo. Né? Entendi. Rodrigo, você tem olhos que 99% da população dos esportistas não tem. Você tem um conhecimento aprimoradíssimo, aguçadíssimo, e eu vou tocar num ponto delicado. Dia 25 de outubro, nós tivemos uma etapa da Mercedes, nós tivemos uma arrancadinha lá em cima na reta que era da antiga 2 para a curva 13 Interlagos. Sim. Surpreendentemente, e eu faço questão de dizer isso, um caso excepcionalíssimo, porque Interlagos é uma das minhas paixões, é um respeito, se eu sou alguém, me fiz também ali dentro, então que isso de maneira nenhuma venha a manchar ou dar razão a ninguém de falar mal, eu defendo. Nós tivemos um incidente. Por acaso, terminou da melhor maneira possível. Para quem não viu, não sabe, um carrinho que fez a arrancada lá, seguiu em frente procurando a saída, acabou achando a entrada da pista, justamente a subida da reta, mas graças a Deus, e aquela condutora teve um excelente discernimento e bom senso, ela encostou no acostamento, foi para o acostamento, passou todo mundo, direção de prova atenta, sinalizadores atentos, resgate atento, não aconteceu nada, gente. Foi tudo tranquilíssimo, ainda conseguiram trazê-la de volta aos boxes e aí sim conduzi-la. Você poderia comentar esse incidente para a gente? Era o sonho dela, acho que o sonho dela era ela subir a subida dos boxes. Brincadeiras à parte, porque ela parou nos boxes lá e tal. Parece que houve na verdade, ela estava num evento para carros de rua, tá? Eu não sei o que aconteceu, na verdade, mas ela entrou por era para ela ter pegado um caminho, ela pegou outro, né? E ela chegou num ponto que simplesmente parece que a pista estava aberta, ou não sei, eu não acredito que ela passou por cima do segurança, né?
ou ele tinha saído. Eu não sei, eu não posso falar o que aconteceu exatamente, porque eu não sei. Eu só sei que ela conseguiu ter acesso à pista. E ela não tinha conhecimento, ela não entrou por maldade, sabe? Ela viu Interlagos, ela entrou no antigo anel externo de Interlagos, acredito. E ela veio vindo, né? Ué, pra onde que é pra eu sair? Pra onde que é pra eu sair? Nossa, tem um portão aqui. Pô, a hora que ela viu, né? Eu não sei se tem um portão lá, que é o portão do. É um portão lá. Da Que tem junção, o não nome é? de um piloto. Daquela área que eles usam não, para boxe de apoio. É a Mas resgate. tem um nome essa saída aí. E eu acho que foi inclusive naquele local lá onde ocorreu o incidente com o piloto de moto velocidade, né? Uma pena. Foi. Foi logo ali. Ela viu a saída, ela entrou, falou: acho que a saída é por aqui. Então eu acho que foi um conjunto de coisas. Aconteceu, não pode acontecer, entendeu? Mas aconteceu. É interessante que aconteça uma coisa dessa para a gente ver onde que está errando, né? Para poder corrigir. Ó, se o problema é só um cone, nem todo mundo sabe qual que é o caminho certo de voltar para o alinhamento. Então acho que foi falta de informação, falta de comunicação direito, né? Mas foi muito perigoso mesmo o que aconteceu. Ao De vivo. uma maneira geral, você diria que as organizações dos eventos de arrancada no Brasil, elas estão no nível baixo, médio ou alto? Não, estão no nível alto. Estão no nível alto. Assim. A gente tem diversos tipos de organização, mas ninguém é bobo mais. Todo mundo já conhece como tem que ser feito, e se alguma coisa tá errado é porque existe uma negligência. Né? Eu acho que nós estamos com organizadores assim que sabem como fazer um evento. Né? Então hoje Rodrigo, não tem mais ninguém bobo nesse meio. Rodrigo, eu vou tocar num ponto agora aqui que eu sei que vai ser o calcanhar de Aquiles de Interlagos. Eu tive algumas vezes indo a Interlagos para praticar track day, né? Aham. E uma das vezes estava perto de ter a corrida de Fórmula 1, box fechado lá em cima, a gente entrando para a pista ali por Sim. baixo, e fica naquela parte de baixo ali, a gente ficava lá embaixo, os carros todos ali. Na primeira vez, nas outras vezes, que eu ficava nos boxes, tudo direitinho, show de bola. Até para você fazer pipi, o cara você tá de pulseirinha lá e você pode passar. Como o Gildo, sem pulseirinha, o cara que ele mostrava, pô, mas todo pensical, o cara não interessa. Volta lá e pega a sua pulseirinha e o nego não deixa você entrar da pista. Aí deixa eu falar, quem estava na saída de boxe era aquele comissário da FASP, aquele moreninho que veio a falecer. Você lembrou agora? O pior é que quando chegou, eu de capacete abaixado. Aí ele, você não tá pulseirinha, eu não vou mostrar. Pulseirinha, não vou mostrar. Quando eu levantei, ele, meu, carioca aqui, vem atrapalhar a organização da gente. Mas tu passa, mas tu não passa. Foi fantástico, foi de coração aberto. Mas aí foi. E na outra vez, eu fui lá que a Fórmula 1 estava tomando conta de Interlagos, aquela coisa. Fica mais difícil de você controlar o espaço em função da perda dos boxes, né? Sim. Eu acho que sempre deve ser privilegiado o automobilismo que é prata da casa. Os caras estão aqui o ano inteiro. Você não percebe isso também, que quando a Fórmula 1 está em Interlagos, dificulta tudo? Sim, dificulta, é inevitável isso, porque a prefeitura, o autódromo de Interlagos, ele tem que cumprir uma série de regras para poder receber o evento da Fórmula 1, que é um monstro, né? É um monstro, necessita diversas adequações e tal, exigências. Eu comparo isso a um popstar que quer tais coisas nos bastidores e tal. Ainda mais a Fórmula 1, que segue regras de segurança, regras de transmissão e tal. Então, realmente, Interlagos é refém da Fórmula 1, mas Interlagos precisa da Fórmula 1. Tá? Então, ele atrapalha muito o automobilismo regional, e é uma vergonha, inclusive, que nós tenhamos somente um autódromo tão grande no estado de São Paulo. Se você for para o Rio Grande do Sul, você tem vários autódromos. Se você for para o Paraná, você tem vários autódromos. E aqui em São Paulo nós temos o SCPA, que tem corridas lá,
nós temos aí Interlagos. É uma pena que o autódromo, que o estado de São Paulo tenha pouquíssimos autódromos, sabe? Então o que a gente vai fazer? A gente fica refém disso e até as áreas em volta, no entorno do autódromo, sofrem com isso. O Drag Interlagos, que não acontece dentro do autódromo, ele acontece no antigo retão, né? Uhum. Antes do retão ser decepado, né, pela Erundina com o aval do Senna, ela usa o antigo retão oposto de Interlagos, entendeu? Ali sofre também porque se constrói arquibancada, tem um monte de coisa ali, entendeu? Então, infelizmente, somos reféns da Fórmula 1, mas ainda acho que o autódromo ele está nesse estado tão bem conservado por causa da Fórmula 1. Será que nós, no Brasil, nós teríamos o autódromo tão conservado se não tivesse a Fórmula 1? Eu não acho, sinceramente. Não acho. Vide Jacarepaguá. Os caras deceparam um autódromo lendário do mundo para um negócio que acabou. Sabe? É um absurdo. Para você, qual a melhor drag strip no Brasil? Ou, perdão, nós temos no Brasil uma drag strip ou temos pistas de arrancada? Não, nós temos várias drag strips no Brasil, mas eu tenho que citar o Velopark, porque o Velopark é um complexo. Até convido o pessoal da Priority Conteúdos para, depois que acabar essa pandemia, vocês irem até lá e ver o que é o Velopark. Os americanos, quando chegam no Velopark, eles assustam. Eu vi diversas pistas de arrancada nos Estados Unidos e não tem o aparato que tem o Velopark, né? Eu conheci o Velopark quando ele era um buraco, assim, ó, uma cava na pista. Para depois e os caras falaram, é difícil você falar assim qual que é a melhor pista, né? E não é porque eu tô sendo político, não, sabe? Porque nós temos pistas de 201 metros, nós temos pistas de 402 metros, né? Então é difícil. Nós temos aí a Race Valley aqui em São Paulo, que é sensacional. Curitiba está começando a voltar e Curitiba tem que ser citado aqui muito, porque Curitiba é o embrião dos 402 metros no Brasil, com o festival Brasil-Estados Unidos, pilotos americanos que vieram para cá. O nosso autódromo maravilhoso de Interlagos, com os seus 330 metros, que era fora de padrão e tudo, ali começou a arrancada ali. Então, cara, não tem o melhor, tem o que é possível. Nós estamos no Brasil, aqui é o país do futebol, nada contra o futebol, aqui não é o país do automobilismo, entendeu? Então, o que é possível de se fazer, se faz. Mas o Velopark é um lugar assim que é melhor que muita pista americana. É isso. Você falou uma frase aí que eu discordo um pouquinho. Você falou que o Brasil é o país do futebol. Não. O Brasil não é o país do futebol. O Brasil é o país que a mídia vende o futebol. Porque se você for pegar todo mundo que é apaixonado pelo automobilismo, todo mundo que é apaixonado pelo voleibol, todo mundo que é apaixonado pelos outros esportes é muito maior do que o futebol. Mas a mídia vende o futebol. Por quê? Para ela é mais cômodo, ela já tem infraestrutura pronta para fazer a transmissão daquilo. Ela já tem toda aquela área que ela preparou para fazer aquela transmissão. Eu digo isso porque eu trabalhei na TV Globo e eu fazia os projetos de infraestrutura para transmissão desses eventos. Então, o Brasil é o país onde a mídia vende mais o futebol e gera o quê? O interesse maior da população, porque a mídia está vendendo aquilo. Se a mídia começasse a vender arrancadão, como a gente sabe, todo mundo ia estar querendo montar um carro de corrida em cada esquina para ir participar. Porque é muito mais fácil você participar de uma corrida de arrancada ou de uma corrida de track day do que você entrar para jogar um Flamengo e Fluminense. Tá errado, Gil?
Eu acho que isso é o gosto de cada um, né? O povo brasileiro, ele gosta muito de futebol porque é um esporte popular, tem uma bola, tem um espaço, o cara bate bola. E automobilismo, entre aspas, é um esporte de elite, né? Tem um investimento, você precisa ter um carro para começar, entendeu? E o futebol, ele acaba sendo mais popular por isso, entendeu? Mas até aí, meu pai jogava bocha e... Então, entendeu? em Brasília, eu vou É, citar aqui, de 2 anos de idade, aconteceu Rodrigo. em Brasília. O Patinho Feio. Ouviu falar do Patinho Feio? Fala, André. Patinho Fala, André. Feio? Sim. Patinho Feio era um Fórmula, não era? O Patinho Feio foi o seguinte: os amigos do Nelson Piquet, do Emerson Fittipaldi lá em Brasília e do próprio Galvão Bueno, que era o Pupo Moreno, aquela turminha deles lá que eram garotos juvenis, montaram uma oficina em casa, começaram a consertar um carro daqui, dali. O pai de um tinha um Fusquinha, bateu. Ia dar perda total? Não, deu o Fusquinha para os garotos construíram um carro de corrida e foram participar das corridas lendárias dos 500 quilômetros de Brasília. E quando chegou lá, porra, os caras olharam, não pode correr com isso aqui. Mas eles tinham dado a permissão, tipo assim, se vocês trouxerem um carro aqui no dia, porque eles acharam, esses moleques não vão fazer nada, né? Se vocês trouxerem um carro aqui que cumpra o regulamento, vocês podem correr. E foi assim que Pupo Moreno começou correndo. Aí todo mundo olhou, deixa correr, isso não vai a lugar nenhum, pô. Isso aí, isso não vai. É um monte de ferro retorno. Chegou em segundo lugar. Entendeu? No automobilismo raiz, as histórias do automobilismo, né? Tem tanta história. Rodrigo, me diga uma coisa. Você já foi chamado, convidado para fazer parte de alguma entidade? Você aceitaria ser cartola do automobilismo? Fui convidado, sim, mais de uma vez, para participar de organização, para participar de entidade, e eu nunca aceitei. Não é esse o meu intuito, eu não tenho essa competência. A minha competência é escrever, fotografar, fazer matéria, contar a história do piloto, contar a história do carro. Esse é o meu intuito. Esse lado não é para mim. Eu acho que tem muita gente que faz isso e faz muito melhor que eu. É isso aí. E se você tivesse que nomear hoje o melhor carro de arrancada que você já viu, qual seria? Nossa, agora você não parou, né? Você quer me arrebentar. Cara, não dá para falar isso, porque são diversos carros, assim. Eu preciso citar assim uma coisa incrível, que a primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos, a primeira vez que eu vi um Top Fuel de perto, um dragster hoje estão com mais de 10 mil cavalos, eu não conseguia parar de chorar vendo aquilo, né? Eu não conseguia, porque eu falava assim, eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, desci do aeroporto em Las Vegas e fui para a pista, entendeu? Falando 20% de inglês. Eu tinha um credencial de imprensa autodinâmica, já estava credenciada como imprensa na NHRA. Eu não acreditava eu não acreditei quando eu vi aquilo de perto, porque era um sonho, né, ver aquilo que a gente via nas revistas, né? Só que isso tudo é muito relativo. Isso é tudo muito relativo, porque aquilo foi incrível, mas teve tanta coisa que eu vi. E não é nem sendo político, mas eu vi carros de arrancada no Brasil também, que, putz, grilo, se você pegar uma traquitana, que nem aquele Opala do César Degrez aqui em São Paulo, ou mesmo aí do Rio de Janeiro, eu tenho que citar isso, o Alexandre Costa com o Maverick. Com o Maverick. O Alexandre Costa, para mim, foi um dos primeiros carros mais incríveis que eu vi na vida, sabe? E era um carro de arrancada, sabe? Ele vinha para São Paulo e assustava todo mundo. O Alexandre Costa foi um dos primeiros caras a empinar na arrancada. Hoje é tão normal empinar aqui na arrancada.
Mas o Alexandre Costa aí no Rio, agora aí mandando mesmo um abraço para os amigos cariocas, é um cara que faz muita falta na arrancada. Tem muito carro bom, tem muito, é muito difícil. O próprio Escort em Curitiba, que sempre fez carros de cinema, né? Então é muita coisa, mas se eu tivesse que citar, eu preciso citar realmente a primeira vez que eu vi um Top Fuel, né? Que é um tipo de carro que nunca andou no Brasil, um Top Fuel. Aliás, andou, mas não tracionou que andou no Brasil e Estados Unidos, né? É uma coisa impressionante. Isso. Você vê aquilo passando foi incrível. Os 402 metros a 500 km por hora, parece que é um jato passando num voo rasante. Você ouve o barulho do ar. Eu só conseguia chorar, eu falava, puta, eu não acredito nisso aqui, não é possível que tenha um ser humano sentado dentro daquela traquitana. Foi incrível aquilo ali. E para você, qual seria Peraí, Gildo, o melhor piloto? Putz, melhor piloto de arrancada, você tá falando? O pessoal que tá assistindo, esses caras estão querendo me complicar, hein? Esses caras estão querendo me... Tem muito piloto bom, cara. Se você pegar um piloto que arranca no Armagedon, por exemplo, sem tração nenhuma, que nem eu vi o Josemar Udema esse final de semana, com um Big Block de 10 mil cilindradas, praticamente nitro, tudo bem, com controle eletrônico ali de tração e tal, arrancando com aquilo ali, é um monstro. O que o pessoal da área 43, o pessoal, se estiver assistindo aí, o que o pessoal fez ali sem cola na pista, é coisa de piloto, tá? Nós temos grandes pilotos de arrancada no Brasil. O Helder Gandolfo, que estava lá também no Armagedon. Os pilotos da Promode aqui no Brasil são sensacionais. O Jader Kroll, o Roder Jambuzato, tantos outros. Estou sendo injusto nesse momento, porque tem muito piloto bom, muito piloto que conhece o carro, e por mais que hoje nós tenhamos muitos recursos eletrônicos, ele necessita ainda de uma sensibilidade, entendeu? Então são muitos pilotos realmente muito bons. E o que o César de Gréas fazia aqui em São Paulo com aquele Opala lá, que era uma bomba atômica, era assustador. Era assustador. Kamikaze total. André Takeda e tantos outros. Putz, E eu tenho pilotos na Turbo B, por exemplo, que andam com radial, que são um relógio. O cara linha, Fábio Zarbielli do Rio Grande do Sul, o cara linha, sabe, Clovis Vector, que anda de aspirado, tantos outros, pessoal que foi para o circuito e moeu o pessoal do circuito, porque eu acho que o piloto de arrancada ele tem um sangue um pouco diferente, que ele trouxe da rua. Você vê o Vicente Origi, o que o Vicente Origi faz, o Leandro Romera, sabe? Tantos pilotos que foram da arrancada para o circuito e levaram esse veneno, né? Então são muitos pilotos bons. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, eu vou comentar sobre isso. Felipe, solta aquelas duas fotos para gente. Primeira preto e branco. Tá aí, Nossa, peraí, deixa eu ver isso aqui. Esse é o patinho feio. Olha o patinho feio aí. É o patinho feio. Com o patinho feio. Foi assim que o nosso automobilismo começou, né? O farol de Fusca, cara. Isso aí, ó. Agora passa para a segunda foto, Felipe. Aí tá nessa foto aí, olha isso. Os caras hoje. Sensacional. Foi assim que o nosso automobilismo começou. Nós somos a segunda geração, pegamos o que eles faziam nas ruas, porque isso aí eram corridas de rua, não sei se vocês sabiam. Em Brasília, os 500 quilômetros de Brasília era um autódromo aberto. Não sei se o Gildo lembra disso. A cidade de Brasília... Não era nem nascido, pô. Década de 60, né? O automobilismo... Sem noção. O automobilismo em Brasília não tinha autódromo, era feito na rua. E esses caras corriam no meio das ruas. Então, a nossa geração fazia racha nas ruas porque nós víamos o que? A geração anterior, que não tinha autódromo, fazendo corridas oficiais nas ruas. E foi assim a origem do nosso automobilismo.
Agora, eu tenho uma pergunta para você, que eu sempre tive curiosidade. Deserto de Sal, você já esteve lá, já viu as armas? O que você acha daquilo? O que você pode contar daquilo para gente? Eu não tive no Deserto Sal, infelizmente, eu não estive em Bonneville. É um sonho da minha vida. Eu fui para os Estados Unidos várias vezes, mas não estive em Bonneville. É um sonho, tá? Eu acho aquilo maravilhoso, sabe? É insano. Putz, eu vi carros do Deserto de Sal de perto e eu conversei com o filho do Mickey Thompson a respeito disso. Eu conversei com o filho do Caramba! Mickey, é, eu conversei com o filho do Mickey Thompson em Las Vegas, no SEMA. Eu vi esses carros de perto, vi em exposição, mas infelizmente eu não estive ainda em Bonneville, no Deserto de Sal, e é mais um dos eventos no mundo que eu tenho sonho de ir. E tem uma listinha aqui que está escrita aqui, ó. Preciso realizar isso aí. Bom, deixando bem claro que eu sou fã do John Force, tá? E aí vai a Ah, descendência também, quem vier da família. Me sim. diga uma coisa, Rodrigo. Você acha que no Brasil nós temos bons construtores de carros para arrancada que partem do zero e chegam num produto final de excelente qualidade? Temos sim, nossa senhora. E não é um só, não, temos vários. Eu posso citar alguns, assim, o Thomas de Pauli, lá de Curitiba, que é responsável por diversas estruturas. Aqui em São Paulo mesmo, vários embriões que vieram, o German, é, nós temos muito pessoal que constrói carro que, queira ou não, é uma estrutura tubular, sabe? Diferente de você pegar um carro de linha e transformar ele para arrancada, que às vezes é mais difícil, às vezes não, é mais difícil ainda, né? Porque você tem que adaptar tudo. Nós temos competência hoje no Brasil para construir carros incríveis. Nós temos todo o aparato tecnológico, nós temos a ligação com os Estados Unidos, hoje não tem mais fronteira, entendeu? O Brasil está nos Estados Unidos ferozmente, sabe? O Brasil faz frente, nós temos carros no Brasil que foram construídos no Brasil, que nem o carro do Malton Coimbra, que é um Gol aspirado, compete na categoria dianteira super, que é o aspirado mais rápido do mundo. E ele anda com motor AP, entendeu? Mais rápido que Honda, que tudo isso aí, entendeu? Então, o tração dianteira, carro construído no Brasil, sabe? Então, tem muita tecnologia sim no Brasil. O que é que Deixa eu falta te para fazer uma outra você, Rodrigo, fazer? pergunta de cara. E emenda com a pergunta do André. Vai lá. O que você está vendo? O que você acha desse automobilismo que a gente tem hoje com tudo acessível e desse automobilismo que a gente falou que se fez na década de 60, 70 e 80, onde não se existia nada aqui, você construía os carros na garagem de casa. O que você acha que melhorou e piorou dessas duas gerações em seguida? Eu acho que são dois mundos completamente diferentes, né? Sabe, a gente não pode desmerecer o automobilismo atual porque ele tem muito acesso e hoje ir para os Estados Unidos é muito mais fácil, lógico, sem pandemia e tal. Mas antigamente, olha, a hora que eu vi o carro do José Carlos Avalone de perto, na primeira vez, eu era um moleque besta que estava lá em Interlagos, olhando o carro do Avalone, assim, eu que sou um fã de motor Dodge, sabe, eu tava ali olhando e vendo o Avalone, eu vi o Avalone na minha frente, sabe, eu só não beijei a mão dele, porque senão ele podia dar um tapa na minha cara, mas nada mais que era um chassis Lola, né? Era um chassis Lola, Era uma sabe, Lola. um Lola, sabe, com pneu Avon e tal. E eu cheguei a ver uma 1000 milhas que ele largou com aquele carro, passou todo mundo e tal, né? Não foi muito longe, porque acho que ele queria se aventurar. E nada mais é que o mesmo carro, o mesmo tipo de carro que você vê no filme Roberto Carlos a 300 km por hora, né? Antigamente, só a elite mesmo tinha muito acesso a esses carros importados, mas o veneno,
do pessoal para construir, por exemplo, um carro que nem o Patinho Feio, que nem o Fusca Fittipaldi, que o pessoal da Mega Marcas aí do Rio de Janeiro, que merece toda, sabe, Paulo Lomba, que é um cara que, poxa, nossa, eu era moleque, eu ia para 1.000 milhas e eu ficava admirando o carro do Paulo Lomba, sabe, Denizio Casarini, todos esses caras, sou novinho, viu, pessoal? Denizio Casarini, poxa, eu acho que são dois tempos completamente diferentes. Os caras de antigamente eram guerreiros, sabe? E o de hoje ele tem muito acesso às coisas, mas ele não tem grana às vezes para fazer, para ser competitivo. Então são dois tempos diferentes, sabe? Antigamente eram guerreiros e hoje continuam sendo guerreiros por outros motivos. Eu acredito isso. E não é sendo político, não. São dois tempos diferentes. Oi? Por falar em grana, o Canal Soler vai lançar no que vem uma minissérie que é a construção e a conversão de um Escort XR3 de rua para carro de corrida. A gente já começou a produzir esse material e, por falar em grana, eu estava comparando esses dias as injeções programáveis, né? Eu fui estudar várias delas. Tem Panda, ProTune, caramba, aqui tem gasolina, Fulltech, aquela infinidade. E aí você tem desde as mais baratas até as mais caras, né? Eu cito a ProTune como sendo uma das mais caras. E o que hoje você tem de infinidade de programação e variação em cima desses softwares que elas estão gerenciando, eu fiquei assustado porque o cara que está trabalhando na preparação de motores, ele tem que estudar muito mais do que antigamente. Né? Justamente. O que você pode falar disso aí pra gente? Eu acho assim que é um novo mundo, né? Eu lembro quando eu chegava em Interlagos ali, via o cara com um computador e tal, sei lá, nossa, eu achava estranho aquilo, né? Sabe, desde os tempos da HIS e tal, ou mesmo o Digipulse, que foi os embriões aí, né? O pessoal deve conhecer outras, né? Megaskirt e tal. O nível que nós estamos, o nível que nós estamos aqui no Brasil hoje, a Motec vai me desculpar. A Motec vai me desculpar. Nós temos injeção nos melhores carros do mundo. A Fueltech está nos melhores carros do mundo. E eu não estou nem falando isso porque, sabe, são meus parceiros. A Ingepro já foi minha parceira também, tal, sabe? Eu vi nascer tudo isso daí, sabe? Eu acho que nós temos muita tecnologia. Tanto que a gente exporta a tecnologia. Tanto que hoje nós temos ali a Fueltech nos Estados Unidos, sabe, fornecendo para americano, cara, entendeu? Eu vejo, sabe, fornecendo, mas assim, ó, fornecendo de forma maciça, sabe, não é marketing. Nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de gente muito interessada em desenvolver produto. Então, hoje, com todo respeito à Motec, que tem muita, a ProTune também, com todo respeito à Motec, incrível, né, o trabalho da Motec, mas a tecnologia que nós temos aqui no Brasil hoje, nós estamos exportando e faz frente aqui. Oi? Foi tudo desenvolvido aqui, tudo ideia de gente daqui. Foi tudo gente que estava nessa arrancada. Justamente. Né? Você viu isso acontecer. O cara pegava, por necessidade dele não ter dinheiro para comprar a Motec lá fora, ele pegava aqui, estudar eletrônica, engenharia eletrônica, e começava a desenvolver ali. Isso também é um outro lado da arrancada, né? Que ela faz o cara estudar. O cara melhora. E justamente isso que você comentou, até esqueci de responder com relação a isso. Hoje nós temos curso hoje disso. Você vê a FT Education, por exemplo, lá do Christian Silva, lá, que é uma ramificação da Fueltech, dando curso, com cursos lotados, outros cursos também. Nós temos curso de suspensão. Então, o cara tem que estudar. E ele sabe que se ele não estudar, ele vai perder cliente. Entendeu? Se ele não estudar, ele não vai conseguir desenvolver o carro do piloto dele. Entendeu? Então, hoje, ele tem que estudar sim. Não tem essa, não. Então, é isso. Só com estudo. Agora, tem um outro lado dessa brincadeira aí. A gente está vivendo um momento de transição, né? No mundo do automobilismo e do esporte motor. O motor a combustão, a gente sabe que está com os dias contados.
já está desenvolvendo o sistema elétrico para ela gerenciar, controlar gerenciamento de motores elétricos. Como é que a gente vê isso no mundo da arrancada? Então, na verdade, assim, nós vemos aí a parceria da WEG Motores com a Fueltech. Isso aí é um novo mundo que está nascendo. E por mais que a gente, torça o nariz, assim, o futuro está chegando, sim. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou falar uma coisa assim, o pessoal vai assustar. Você não vai comprar um turbo para o carro, você vai comprar um motor extra para o teu carro, um motor elétrico. Você vai ter o seu motor a combustão na frente e você vai pôr um outro motor na tração traseira, tá? Tem muita coisa nova para acontecer, eu nem posso falar muita coisa, mas vai ter um projeto ousadíssimo com um carro tradicional do Brasil, que vai ser 100%... Gol elétrico. Gol elétrico. Tem outras coisas também. Bom, o Gol elétrico a gente já sabe. Não, o Gol GTE já tá. Mas tem outras coisas acontecendo também, sabe? Tem gente pensando em botar 4 motorzinhos, um para cada roda, tá? Então, eu acho que é um novo mundo, é uma nova possibilidade, sabe? E um detalhe, não tem 15 dias, lançamento oficial do Pure TCR, que o carro elétrico na arrancada, né, num bastidor, 3 carrinhos, 2 a combustão e um elétrico. O elétrico largou na frente e deixou todo mundo para trás. Transmissão é direta, a potência vai direto para o chão. Não é irreversível o automobilismo não e paulatinamente se convertendo para eletricidade. Ah, sim, mas é o seguinte, viu, pessoal? O motor a combustão nunca vai acabar, tá? Não adianta que não vai acabar. Vai ter cara andando com a Weber lá, arrancando caneta. Não tem essa, entendeu? A única questão é que nós temos uma nova possibilidade. Eu andei muito nos Estados Unidos de Tesla e a opinião que eu tinha antes de entrar no Tesla é muito diferente de agora. É muito legal. É muito divertido e para andar um dia a dia numa cidade caótica como São Paulo, por exemplo, no Rio também, um carro elétrico é sensacional. Viu, André? Não. A gente andou carro elétrico. A gente fez um review no BMW 3, né? O Plínio adorou, o Gildo adorou e eu odiei. Porque não tem barulho. Não tem barulho. Você tira o pé do acelerador para deixar o carro rolar, o carro não rola, ele está freando. É completamente diferente do que a gente está acostumado. Eu gosto de escutar pô, a essência para mim faz parte disso. Mas se você quer ser competitivo, não tem jeito, você vai ter que estar no elétrico. Rodrigo, qual a categoria que para você falta no Brasil? A categoria que falta no Brasil... Olha, eu sinto falta de oval aqui no Brasil, sabe? Eu acho que seria muito legal que a gente tivesse... Até tentaram fazer isso, né? Infelizmente, por exemplo, o anel externo de Interlagos, ou mesmo Jacarepaguá, eu sinto falta dessa categoria. Uma categoria que eu sinto falta, agora eu lembrei, os dirt tracks, as corridas aí que os caras fazem drift na terra com umas gaiolas feias pra caramba. O cara vem de lado. Com aquele aerofólio em cima. O cara vem no drift na terra, e aí um bate no outro, o cara desce e soca o outro piloto. Aquilo é muito louco, né? Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção, é uma corrida de trucks nos Estados Unidos, com picapes que eles pulam. Não sei se vocês já devem ter visto isso. Já vi. Eles já correm, vi. Até com o reboque, com o trailer, com tudo. É incrível aquilo. Entendeu? Então sei lá, né? Tem muita categoria, muita coisa que falta ainda, mas eu sinto muita falta de um oval aqui no Brasil, por exemplo, sabe? Eu acho que faz falta isso aí, né? Rodrigo, André, Rodrigo, a gente não percebeu, mas nós estamos chegando no 201 já, hein? Então, André, manda aí a tua pergunta. A última pergunta. Se hoje fosse para você escolher um carro de rua e um carro de corrida para andar,
qual seria o seu sonho de poder pilotar? Qual carro de rua você gostaria de estar ao volante? Qual carro de corrida você gostaria de estar ao volante? Difícil isso daí, hein, cara? Só me faz pergunta difícil. Difícil. Eu teria uma Porsche de rua, eu teria uma Porsche biturbo, sabe? Teria. Mas aí ferrou, você me ferrou agora, né, cara? Poxa vida, sabe? Eu sou apaixonado pela GTR também, eu acho que é um carro de rua, assim, ele é uma união de muitas coisas, é um carro maravilhoso, né? Eu andei com uma dessa em Curitiba com o Roderjan Busato, eu quase vomitei dentro do carro, porque eu tomei um susto naquela porra. Falei, pô, mas que estúpido isso aqui, está louco, né? Tá louco, né? E de pista, assim, eu tenho muita vontade de sentar num Fórmula. Tenho muita vontade, sabe? De ver como é que é um Fórmula guiando. Eu sou um amante da pilotagem, eu amo pilotar, sabe? Eu sou um apaixonado por guiar, sabe? Para mim, sei lá, eu queria guiar um negócio daquele para ver como é que é, entendeu? Eu sou apaixonado por kart, eu amo kart, eu acho que é maravilhoso. Então é muito difícil, essa pergunta é muito difícil, né? Poxa vida. Mas se o meu passatinho andar, acho que não é vou pegar ele para dar uma voltinha, já tá bom, já é isso aí que tem. Né? O Passat você já me ganhou aqui para sempre, porque no início do ano a gente fez uma matéria no Passat GTS Pointer, eu, o Plínio e o Gildo. Cara, foi divertido demais o GTS, não foi? Então é isso. E eu tive um TS 77 com Werber, com vácuo, com tudo que tinha direito. Aí, ó. É isso. Entendeu? Também tive um 77 também, sabe? Eu tive um TS 78 também, tive muitos Passats e, sabe, sei lá, o melhor carro é o carro que você tem. Você pode sonhar com outros carros, mas o melhor carro é o carro que você tem. É o primeiro Fusquinha que eu tive lá, um 65, que eu sonhava em ser 2.300 antes de eu ser apresentado para um AP2000, entendeu? Então sei lá, é o que é possível, né? Eu gosto muito de Porsche, sou um porcheiro, apesar de já estar com um pé na BMW ali, que era meu inimigo nas pistas. Opa! Eu amo a BMW, posso te falar. Também. Eu já tive várias, tive inclusive BMW M, não tem nada igual. Não tem nada igual. Sabe? Então é muito difícil falar isso, sabe? A BMW também é um carro que eu sou apaixonado hoje, entendeu? Então, putz, caramba. Se eu pudesse ter um carro, eu teria um Skyline R32. Nossa Senhora! Era um carro que eu teria seria o brinquedo de dar uma voltinha de domingo, assim, sabe? Que eu acho que... Não ia entrar na lista com ele, não. Não sei não. Quer ver qual é o anti-herói? Vamos fazer essa pergunta pro Gildo. Gildo, qual é o carro dos teus sonhos? Anti-herói, ó. Defender 110, modelo 300 TDI. Olha só. Não tem nada que você achou? Você nunca ia imaginar. Pois é. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu seria muito feliz com um Dart 69 também, sabe? Com um Remy maravilhoso. Aí é show. Um Dart 69 ou mesmo um Gran Sedan, assim, sabe? Com um Remy aspiradão, com um gazinho para dentro, assim. Ou mesmo um Supercharger, sabe? A Chrysler tá no meu coração. É isso. Ó, o Julinho tá falando o seguinte aqui. Rodrigo. Ele já tirou esse sonho. Ele já tirou a 3 da Lara em 98. Ele falou, é esquisito. Por quê, cara? Olha. O troço faz curva que é um absurdo. Pô. Eu vou te tirar da lista aqui, Julinho. Você não vai fazer parte da lista mais, não. Não faz Rodrigo, mais, não. Eu tenho que te dizer, e a todos vocês, que esse programa seja uma homenagem do canal Soler, da Priority Conteúdos, do programa Ao Volante. Particularmente, você sabe, uma homenagem minha a você e a todos aqueles que não somente me ajudaram, mas ajudaram o país a ter uma categoria chamada Arrancada, que brigaram muito para que não fossem chamados de moleques, né, de rachão, de tudo quanto foi de ruim
que nós víamos o pessoal da arrancada daquela época escutar, e você, com o teu trabalho e de tantos outros, sendo uma inspiração, ajuda dia a dia que essa modalidade esportiva que é a arrancada vai para frente, sempre com muito sucesso. Então eu, acho que em nome do André, em nome do Plínio Calenzo, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, em nome da Priority Conteúdos, eu quero agradecer a sua generosidade, a sua simpatia, a sua disponibilidade. Você é uma pessoa sempre ali, presente da melhor maneira possível para todos nós. Então, muito, muito obrigado. Conte sempre conosco. E fica também o agradecimento a todos vocês que estão na pista, junto com o Rodrigo, junto com todos os arrancadeiros. Rodrigo, você se despede aí, pessoal, com suas palavras. Pessoal, eu tenho que agradecer, sabe, o convite de vocês. Todo mundo sabe, eu já recusei muitos convites de participar em live, tal. Porque, poxa, eu fiz ao vivo muito tempo. Eu acho que eu gosto muito de escrever. Acho que meu tempo de apresentador já passou, entendeu? Eu sou muito grato a todo mundo que já convidou. A oportunidade que eu tive aqui com esses caras, a gente ia falar de diversos assuntos. Acho que muita gente que entrou aqui ficou esperando falar somente de lista, de Armagedon, entendeu? Agora tô empolgado, quero falar bastante a respeito disso. Eu tenho muito que agradecer a vocês, essa oportunidade incrível de voltar a falar com o público, sabe, dessa forma, além do Instagram, tal, essas coisas, ou mesmo nas reportagens, porque para mim foi uma honra. Uma honra quando as pessoas chamam a gente para a gente contar a nossa história. Acho que é a primeira vez que alguém me chama para contar a minha história, e eu me sinto muito honrado por isso, porque eu acho que tudo isso que a gente fez de trabalhar com automobilismo, na divulgação, e quem da imprensa do automobilismo sabe disso, que a gente passa duras penas, é muito difícil, é muito passional, a gente sofre muito com isso daí, mas a gente quer estar ali para cobrir, para levar o assunto, sabe? Então, para mim, é uma honra, sabe? Eu agradeço muito aos meus amigos cariocas, eu tenho muitos amigos cariocas, sabe? Sou fã do automobilismo carioca e da gana do carioca, não estou puxando o saco, não, sabe? Sou um fã de Nelson Piquet, entendeu? Então, eu acho que, para mim, e para a Autodynamics, em nome do Edmar também, que é nosso fotógrafo e é Autodynamics também, do Daniel também, que é Autodynamics, e todos os outros que foram colaboradores da Autodynamics, eu tenho muito a agradecer. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Valeu. Rodrigo, eu quero te agradecer. Everton tá aí comentando também, um baita parceiro também. Eu quero te agradecer, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje. O programa de hoje foi sensacional. Eu classifico como um dos melhores e mais divertidos que nós participamos, porque o assunto foi rico. E olha só, eu estou te colocando no local que veio. Cita os nomes aí, Suzane Carvalho, cita aí, Elinho, cita mais, Paulo Schumacher, do Guinness, Paulo Gomes, nossa, e tanta gente. Aí quem faz a injustiça sou eu, porque nós temos poucas oportunidades e muitos grandes nomes para trazer. Raul Boésio, e você hoje nos brindou com umas histórias tão legais, cara, que trouxe para dentro daqui do nosso espaço o mundo do automobilismo que as pessoas pouco conhecem, que é ali da arrancada, tem pouca, né? Isso foi sensacional. Obrigado, cara. Muito obrigado. André, eu posso falar para você uma coisa? O Rodrigo vale cada minuto de amizade ao longo desses X anos que eu não vou falar. Obrigado. É sensacional. Pessoal. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, Felipe. Até a próxima. Até a próxima, obrigado, Felipe. Vamos subir. Tchau, pessoal. Obrigado.
A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta!